Boa tarde a todos. Eu só queria dizer umas breves palavras em nome da ACO. Eu sei que esta é uma primeira reunião de trabalho que o Sr. Ministro e sua equipa vão fazer e vão fazer várias por todo o país e, portanto, desde logo, a primeira foi aqui em Beja, a primeira foi na Ovibeja e por isso nós lhe agradecemos. Não só foi na Ovibeja, como também foi aqui nas instalações da ACO, o que também para nós é um motivo de orgulho. Portanto, fizeram esta primeira reunião numa casa de agricultores. Estão numa casa de agricultores e, nesse sentido, também foi para nos registar e foi aqui estas duas intervenções que eu vi, em que são qualquer delas viradas, qualquer delas apostando na junção de esforços entre a investigação e a produção. É nesse sentido que nós, agricultores, achamos que esta área deve caminhar, porque, de facto, sem ela, o desenvolvimento também é mais difícil. Por outro lado, também sabemos que entre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Infraestruturas está em criação uma rede de junção de esforços, nomeadamente tem esforços financeiros para que possam contribuir mais para este tipo de iniciativas e, portanto, por isso também nos apraz registrar e é também renovar. Portanto, mais uma vez, Sr. Ministro, muito obrigado por ter escolhido a nossa casa, estar numa casa de agricultores e estar dentro da Assembleia. Bem, eu penso que este seminário é uma iniciativa ímpar e muito importante. Por um lado temos aqui a ciência e a agricultura, as duas tutelas, a olharem em conjunto para o setor, que é uma coisa que não é comum acontecer. Por outro lado, juntamos estas 8 escolas agrárias e o INIAV, portanto, a capacidade de investigação agrária e de experimentação dos dois ministérios na mesma sala, para terem coisas em conjunto, que também não é comum acontecer. Às vezes há muitas coisas que não acontecem só por as pessoas não falarem umas com as outras. E depois foi mostrado aqui ao longo de toda a tarde diversos exemplos de sucesso que decorrem de a investigação e a produção e a indústria trabalharem em conjunto, logo desde o início, do desenho dos projetos e dos programas de investigação muito orientados para as necessidades das fileiras agrícolas, da produção animal, florestais, mas depois, ao longo do processo de investigação, até à transferência de conhecimento e à implementação prática dos processos. Portanto, eu penso que este conceito, esta filosofia de trabalhar em conjunto a investigação, a produção e a indústria é o caminho que nós temos que seguir para começar a ter mais eficiência na transferência de conhecimento, que é uma coisa que no passado, de um modo geral, não tem tido a eficiência desejável. Por outro lado, também ficou aqui claro que a capacidade instalada em Portugal é muito significativa, mas talvez esteja ainda um pouco fragmentada e pouco integrada. Portanto, os passos que possam ser dados no sentido de integrar a capacidade instalada, no sentido de ter equipas com mais massa crítica e mais multidisciplinares e menos fragmentadas é importante. E essa integração também permite o uso mais eficiente da capacidade que já temos instalada, o uso mais eficiente dos recursos. Portanto, este foi uma ideia que surgiu logo no início deste fórum. Penso que ao longo do fórum vários exemplos vieram consubstanciar esta ideia e, em síntese, eu penso que foram estas as ideias fundamentais. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Ministro pelo desafio que nos lançou e por iniciar na Escola Superior Agrária e no Instituto Politécnico de Beja esta primeira ronda dos fóruns dos Politécnicos que visa a modernização do nosso trabalho e também a divulgação e a promoção daquilo que são os estudos politécnicos e o ensino politécnico. Em nome do Instituto Politécnico de Beja e da Escola Superior Agrária, quero um agradecimento especial à ACOS por todo o apoio que nos deu, pela disponibilidade das instalações e todo o apoio logístico. Muito obrigada, engenheiro, e o nosso agradecimento
favor extensivo ao resto da direção da AGOS. Quero também agradecer a todos os colegas que estiveram presentes, das várias escolas superiores agrárias, porque julgo que esta foi uma tarde em que demonstramos a importância do nosso papel nas regiões onde estamos instalados. Portanto, muito obrigada a todos, certamente nos veremos em outros fóruns. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Ministro, pelo convite que nos foi feito. Muito obrigada também ao Sr. Ministro por vir nos dar a honra do encerramento desta sessão. Muito obrigada. Então, Sr. Ministro, Sr. Presidente da AGOS, dispensam-me de outros tratamentos individualizados, saudando todos. Em primeiro lugar, para agradecer o convite neste ato que creio que é muito simbólico. Eu sou funcionário do Ministério da Agricultura, fui durante muitos anos funcionário do Ministério da Agricultura, antes de ter a verdade pela política. E tenho muito orgulho na profissão que desempenhei e muito orgulho nos meus colegas que fui conhecendo ao longo de sucessivas gerações do Ministério da Agricultura. E fui assistindo com tristeza à redução da capacidade técnica do Ministério. Se foi progressivamente transformando num conjunto de organismos de referência, no âmbito da ciência agronómica, das ciências veterinárias, para progressivamente se transformado cada vez mais num departamento burocrático. E desde o início deste governo, e quando começámos a trocar impressões com o Sr. Ministro da Ciência sobre a forma de dar a volta a isto, comecei por fazer um levantamento no meu Ministério. O que é que temos hoje dedicado à experimentação? Que recursos físicos, que recursos humanos, que recursos financeiros? E esse trabalho demorou alguns meses, ficou concluído há muito pouco tempo. E fiquei de veras impressionado com esse volume. É impressionante o número de unidades experimentais, impressionante o número de pessoal técnico e administrativo, o número de equipamentos e até a fatia orçamental que é destinada. E em conversa com o Sr. Presidente do INIAV, percebi que dentro do próprio Ministério tudo isto está desarticulado. Nem o INIAV sabe exatamente o que é que se faz em cada uma das direções regionais, provavelmente cada uma delas não saberá o que faz o INIAV, e portanto é uma situação de um desperdício enorme de recursos. Penso que o Ministério da Agricultura por si só não tem condições hoje, dadas as circunstâncias, as restrições orçamentais, de dificuldades de contratações, etc., de, digamos, reerguer, de recuperar o prestígio e a utilidade nesta matéria, numa época em que vivemos na necessidade da inovação, do conhecimento, em que tudo isso está rarefeito e perdido. E pensámos com o Sr. Ministro da Ciência, portanto, ele, para concluir melhor do que eu, qual a forma de podermos, no seio do Governo, cooperar para dar um salto qualitativo neste sentido. E, enfim, já tivemos um primeiro passo, que foi dado na criação do campus de Oeiras, e temos agora dois desafios, quer no plano das universidades, quer no plano dos politécnicos. E no que diz, já que estamos aqui numa matéria que diz diretamente respeito aos politécnicos, portanto, nós acordámos, creio que ontem mesmo, na versão final de um despacho conjunto, que irá ser assinado na próxima semana, e que visa constituir um grupo de trabalho composto pelo Ministério da Agricultura, por um lado, e pelos politécnicos, por outro, a quem concedemos 10 dias para reunir pela primeira vez e 120 dias para nos apresentar um modelo de trabalho que identifique também agora o que é que existe do lado dos politécnicos. Também estou curioso para ver se os recursos, portanto, ultrapassam os da agricultura, também a forma como são a ter utilizados, e o objetivo deste grupo de trabalho, que será presidido pelo Sr. Presidente do INIAV, que terá representações do Ministério e por parte dos politécnicos, apresenta no prazo de 120 dias um modelo de funcionamento que nos permita criar uma rede nacional de experimentação agrária, utilizando também os recursos financeiros de um lado e do outro. Nós temos os grupos operacionais no PDR, então, salvo erro, enfim, não será muito, mas creio que são 36 milhões de euros, que acho que devem ser utilizados ao serviço de uma estratégia e não à la carte, como provavelmente aconteceria se este passo não fosse dado.
Por isso, Sr. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu interesse também pela área da agricultura, porque normalmente a ideia que tem dos cientistas é que gostam muito mais de outras ciências que não propriamente as ligadas a este terreno. Constato que a sua presença hoje aqui, ainda por mais tempo do que aquela que eu próprio pude dedicar, comprova exatamente o contrário. Tenho muita esperança neste trabalho que queremos desenvolver. Sobretudo, o que gostaria de vos transmitir é que, por parte da tutela política, há uma enorme vontade de fazer avançar este processo. Tenho a certeza que a minha não é superior à do Sr. Ministro da Ciência, mas gostaria que fosse pelo menos igual. E por isso espero que daqui por 4 meses possamos encontrar-nos para podermos apreciar o resultado do trabalho que vai ser produzido até lá e no qual deposito muita esperança para o desenvolvimento da nossa agricultura. Muito obrigado. Eu penso que a tarde já vai longa. Eu quero só agradecer ao meu amigo Capolo Chantas, Ministro da Agricultura, por ter vindo aqui apoiar-nos neste processo decisivo que é uma contribuição mútua entre a produção industrial, a tecnologia e o desenvolvimento agrícola e na área da produção animal e naturalmente a área da produção e difusão do conhecimento. Sabemos hoje que temos um conjunto de 8 escolas superiores agrícolas em várias zonas do país, com competências muito específicas, mas também sabemos que é preciso fazer muito mais trabalho para valorizar esse conhecimento, valorizar a própria formação de jovens. Não é por alguns que esta audiência tem uma média de idade desconsiderável e reconhecemos que temos que aproveitar todo o vosso conhecimento para formar mais jovens. E, portanto, as escolas agrícolas também têm que ser transformadas em quintas experimentais que atraiam os mais jovens e consigam atrair aqueles que mais apetência têm por explorar novos conhecimentos e por se dedicarem também à agricultura como uma atividade de futuro. Hoje vimos aqui desde os corantes artificiais do Nordeste transmontano, tão bem explorados e explicados pela Isabel, às pornoideias de Castelo Branco, à panificação na área e do trigo na área de Beja, aos sistemas inovadores, quer na área da robótica, quer na área da gestão de recursos para o regadio, até à análise e à prevenção das pragas, e em particular, hoje foram aqui debatidas aspectos críticos, por exemplo, na traça do tomate, mas também noutro tipo de pragas, nomeadamente na zona do fundão para as peronéias. E em todos estes casos ficou claro que é com o conhecimento que se consegue não apenas a intensificação tecnológica da produção agrícola, como o Nuno Canado ao princípio vos desafiou, mas também a prevenção de mecanismos externos e exógenos à própria produção agroindustrial, como seja, por exemplo, o aparecimento contínuo e sistemático de pragas e novas pragas que estão muito associadas hoje ao impacto das alterações climáticas na própria produção agrícola. E num país que importa produtos agrícolas, obviamente, penso que estes desafios passam muito por produzir mais conhecimento. Nós não temos ciência a mais, temos ciência ainda a menos, não temos estudantes a mais, temos estudantes a menos, e por isso precisamos de valorizar não apenas a produção de novo conhecimento, a formação de novos jovens que queiram se atrair por esta área, para depois também termos o contributo económico dessa atividade científica e de formação. E, naturalmente, as escolas superiores agrárias, que foram esquecidas durante muito tempo, são certamente zonas particularmente propícias para, em estreita colaboração com o INIAV, se transformarem numa rede de quintas de investigação e desenvolvimento experimental, particularmente dedicadas para também a atividade económica na área agroindustrial e na produção animal. É para isso também que devo agradecer aqui a presença do Presidente da Agência Nacional de Inovação, que juntamente com o professor Eduardo Beira, que coordena o Programa de Modernização e Valorização dos Politécnicos, e com o grupo
das várias escolas superiores politécnicas, em particular do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, e com o apoio de muito vós. Não posso deixar de referir o João Sobrinho Teixeira, que foi particularmente pedagógico a nos identificar os vários projetos nesta área, e que acreditamos que em conjunto, mais uma vez, com o apoio certamente do Ministro da Agricultura e com o envolvimento do INIAV, possamos vir, ao longo dos próximos anos, a desenvolver uma verdadeira rede de experimentação. Este primeiro fórum foi aqui organizado no Instituto Politécnico de Beja, e agradeço desde já a dedicação e a mobilização do Presidente, juntamente com a OVI-Beja, e a ideia é circular isto por todas as escolas agrárias, do sul ao norte, e em colaboração com o INIAV irmos mobilizando esforços, atraindo jovens, melhorando progressivamente os mecanismos e os processos de formação e de investigação. O trabalho é muito, mas as oportunidades são enormes e, portanto, estou a acreditar que, com o anúncio que o Ministro da Agricultura aqui fez, podemos, dentro dos próximos 4 meses, avançar com os termos de referência para a criação de uma rede de experimentação agroindustrial e de produção animal que valorize o conhecimento nas diferentes regiões e que vos permite também aos agricultores aqui presentes melhorarem certamente os vossos índices económicos com base no conhecimento, porque o conhecimento também serve para resolver problemas e para fomentar o desenvolvimento económico. Muito obrigado a todos e vamos ao trabalho. Muito obrigado.